Terã, zagueiro Terã, o volante Alejandro Garcia e o volante Elan Ricardo. São as novidades dessa reta final de janela para o Atlético e a coincidência são todos colombianos. Lembrando que o Atlético já tinha trazido o Juan Felipe Aguirre, já tinha trazido o Steven Mendonça, já tinha trazido o Kevin Viveiros. Não dá para explicar como o scout do Atlético, independente se veio do scout, se veio do Odair, consegue encontrar 6 soluções pro elenco do Atlético da mesma nacionalidade. Desculpa, não é questão de xenofobia, nada contra o futebol colombiano, que eu acho que é assim super capaz de produzir bons talentos e acho que cada vez mais consegue atingir um nível altíssimo no futebol europeu com esses talentos produzidos no futebol colombiano. Mas não dá para eu achar razoável o scout do Atlético ele olhar o mercado brasileiro, o mercado argentino, o mercado uruguaio, o mercado chileno, o mercado paraguaio e encontrar todas as soluções no mercado colombiano. Se isso não é falta de criatividade, e assim, se esses caras eles forem realmente as soluções para as posições, eu vou queimar minha língua, mas assim, os que chegaram já não estão sendo. Quando a gente fala em scout, a gente fala sobre a capacidade de encontrar talento, a capacidade de encontrar bons jogadores, jogadores que podem fazer a diferença. E desculpa, não é buscando na mesma liga, na mesma nacionalidade que a gente vai encontrar a solução para todos os nossos problemas. Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar desses novos reforços do Atlético, dessas novas movimentações de janela, tem que ser esse, gente. E assim, volto a dizer, assim, esses caras que chegaram podem ser boas soluções. Eu tenho elogios a fazer às características, ao perfil desses caras que chegaram. Mas não é normal. Ponto, não é normal. Eu desafio alguém a pesquisar e encontrar uma janela que 6 jogadores da mesma nacionalidade chegaram para os respectivos times. Mas enfim, aqui é pra gente falar o que esses caras eles podem agregar. Vou começar com o Terã. O Terã é um jogador de mais longo prazo que eu enxergo nessa movimentação, tá? Um zagueiro que, assim, apesar do Atlético precisar de uma resposta urgente do seu novo zagueiro, eu acho que é um jogador que o Atlético deveria ter um planejamento para desenvolver esse cara e perceber se esse cara ele pode ou não alcançar um nível muito alto. Porque eu acho que ele tem esse potencial. Um zagueiro firme, um zagueiro que tem certa velocidade, um zagueiro bom no jogo aéreo, mas claramente um zagueiro que não chega pronto, um zagueiro que não chega maduro. O Atlético dando paciência, o Atlético optando em passar pelo processo do Terã, eu acho que a gente pode ter um bom zagueiro a médio e longo prazo. A curto prazo, acho que a gente ainda vai ver alguns traços de maturidade natural da adaptação ao futebol brasileiro e natural de um jogador que está sendo desenvolvido. Saiu de uma escola muito poderosa no futebol colombiano, que é o Envigado, assim, uma casa que revela e revela muitos jogadores. Foi lá para MLS, agora vem para o Atlético e assim, o jogador que vai ter um salto de liga, né? Na MLS jogou pouquíssimo, apesar de ter até uma minutagem razoável ali, quando jogava, não era aquele cara que entrava, jogava os 90 minutos e tal. Mas é uma mudança, assim. Futebol colombiano é um negócio, futebol americano é outro, futebol brasileiro é outro. Mas foi o que eu falei. Eu vejo o valor nesses caras. Eu vejo que esses caras, de alguma forma, eles podem eles podem agregar, sabe? Pra mim não são os merdões. Mas, cara, é muito esquisito. É muito esquisito. Aí a gente fala do Alejandro. Eu sempre esqueço o nome dele, tá? Alejandro Garcia, o do Once Caldas. Cara, esse aí talvez tenha sido o que eu mais gostei, tá? Esse aí talvez tenha sido o que eu mais gostei. O Alejandro Garcia eu achei um jogador muito influente no jogo. Consegui pegar ali os recortes maiores do Once Caldas, um meia, um jogador de frente, mas um todo campista, assim.
faz questão de participar da saída de bola, participa dessas pequenas dinâmicas de construção, sempre trocando e passando. Acho que é um jogador que pode agregar. Sei que a torcida do Once Caldas não gosta muito dele. Aí, assim, pegar um jogo, pegar um recorte específico, até o Kaique Rocha era bom jogador, mas achei que qualifica o nosso meio-campo em qualidade, em associação, em características que eu acho importantes nesse momento, que o Atlético enfrenta muitos blocos baixos e essa qualidade ela acaba sendo um ponto fora da curva para a gente encontrar as soluções, para a gente encontrar os cenários para enfim, furar as defesas dos adversários. E para terminar, o Elan Ricardo, né? O Elan Ricardo já fez seu primeiro treino com a camisa do Atlético. Até perguntei para algumas pessoas, mas falaram, cara, muito cedo ainda pra gente afirmar alguma coisa sobre o Elan Ricardo. Natural. Mas eu acho que tem um potencial de fazer uma dupla legal ali de volantes, o Elan Ricardo e o Alejandro Garcia. Porque são jogadores com alguma capacidade técnica e, ao mesmo tempo, são jogadores que têm alguma capacidade de pegada. Eu acho que eles vão ajudar o Atlético a se defender melhor com a bola. Acho que o Elan Ricardo também tem um bom trato que eu consigo ver no Alejandro Garcia. E na hora de pressionar, na hora de tentar recuperar essa bola para gerar volume, acho que os dois eles podem contribuir. Então, assim, não são reforços dos sonhos. Se a gente chega e recebe a notícia que a gente ia aproveitar, sei lá, Marcão, Mahrez e Bach, talvez eu estivesse mais empolgado por esse tipo de movimentação. Mas a gente fica na torcida para que esses caras eles possam chegar e dar uma resposta positiva, sem muito mistério. Mas eu volto a dizer, me preocupa muito o processo de observação de mercado do Atlético. Não é normal a gente encontrar todas as soluções da mesma liga. Assim, me incomoda muito mais a liga, que é uma liga inferior à liga brasileira, do que pensar se o cara é colombiano ou não. A nacionalidade do cara, na real, influencia, mas não influencia tanto. O que a gente não pode normalizar é uma liga ser referência, uma liga mais fraca que a brasileira ser referência pra gente reforçar a nossa equipe. Ah, Thiago, mas o Viveiro estava na Colômbia, o Aguirre estava na Colômbia, o Mendonça estava no México, os outros estavam. O Teran estava no futebol americano, os outros dois estavam. O outro estava no futebol turco, né? Mas há muito pouco tempo no futebol colombiano, assim como o Garcia. Então, assim, a maioria vem dali. A maioria vem da Liga Colombiana. E assim, esses caras eles vão ter que chegar e fazer um milagre, né? A maioria desses reforços que o Atlético ele tá trazendo, cara, não tem muito o que falar. Já é pensando em 2026. Eu volto a dizer, acho que o clube ele precisa se movimentar pensando no acesso. Ele precisa se movimentar pensando em não desistir do principal objetivo, que sempre foi estar na Série A do ano que vem. Mas assim, a gente tendo um papo sério aqui, que esses caras cheguem, consigam se adaptar nesse primeiro momento, consigam dar uma resposta nesse primeiro momento. Mas eu não consigo enxergar esses caras como uma chavinha pro acesso. O Atlético, ele pode melhorar, ele pode crescer, mas o desempenho e a maturidade que a gente não demonstrou até agora, eu não acho que vai chegar a partir de Teran, Ricardo e do Garcia. Não acho mesmo. Mas enfim, um Atlético um pouquinho mais colombiano do que a gente estava imaginando. Isso aí dá para falar com tranquilidade.